Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção da prova de interpretação e produção de textos, que eu também chamo de devolutiva, que é quando após uma atividade, uma avaliação, um simulado, enfim, eu levo essa produção, seja uma produção de texto, seja em questões objetivas, retorno para os alunos para comentar, fazer a correção, tirar dúvidas, enfim. E aqui, né, vocês trabalhando com as questões de interpretação de texto, e vocês já observaram que em bancos de questões, muitas vezes o texto se repete, o professor pode usar o mesmo texto e mudar as questões, ou de repente pode aparecer um texto que foi usado já em alguma avaliação, aparecer posteriormente com uma outra questão, tá? Então, com esses bancos de questões pode acontecer isso, certo? O primeiro texto é aqui, né? Uma charge e tudo começou quando acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet e meu celular com sinal fraco. Subi no telhado e ao conseguir sinal para o celular, a bateria descarregou. O mesmo ocorreu com o celular do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Quando fui recarregar a bateria, faltou energia elétrica. E então sobreveio o pavor absoluto. Bom, depois ele precisou fazer uma redação. A aula de hoje foi uma redação. Qual o tema que ele usou para fazer a redação? A situação mais apavorante da sua vida. Então, você tinha esse primeiro texto. E a questão 1. O humor do texto está baseado no fato de o aluno... Então, observe que a charge é o texto base para a questão, né? O enunciado está aqui e você vai completar. Você note que tem um espaço para completar, você vai completar com uma das alternativas, então é uma complementação simples, né? E o humor do texto está baseado no fato de o aluno conseguir recarregar a bateria dos aparelhos da família? Não. Abordar a falta de acesso a dispositivos tecnológicos como apavorante? Sim. Tem pavor absoluto de ficar sem seus aparelhos tecnológicos. B. Descrever que o computador estava sem conexão com a internet? Não, não é o caso. Descobrir que havia falta de energia elétrica para carregar a bateria? Também não. Descrever a redação sem a situação apavorante, fora do tema proposto? Também não. Então, realmente, a letra B. Bem tranquila essa questão, né, pessoal? Questão 2. Vai trazer um texto com o tema sarampo, né? Vai trabalhar a intertextualidade, que é a relação entre textos, o diálogo entre textos. O texto 1 é um texto, né, que fala da doença sarampo, suas características, seus sintomas, né? E que em 2016 o Brasil recebeu um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde, um certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo no país, porque ficou bastante tempo sem ter sarampo no Brasil, e depois disso o Brasil enfrentou surtos de sarampo em alguns lugares do Brasil, e isso acabou prejudicando o Brasil em relação a esse certificado que ele já tinha recebido, né? Aqui, então, tem sintomas do sarampo, inclusive manchas vermelhas no corpo, né, entre outros. Muito bem. E o texto 2, então, tem esse gráfico que mostra a incidência de sarampo, né, desde os anos 1968 até 1992, aqui vocês observam que tem uma incidência alta de sarampo. E a linha verde mostra a cobertura de vacinação. Conforme foi aumentando a campanha de vacinação, a cobertura de vacinação foi diminuindo aqui, né, o índice de sarampo. Inclusive, tem um período grande aqui que vocês observam, né, que o Brasil ficou sem ter a incidência de sarampo, por isso recebeu o certificado de eliminação do vírus. E depois, aqui, olha, em 2018, a conta aqui, né, começa novamente a surgir casos de sarampo, né, reintrodução do vírus no Brasil. Muito bem. Então, a questão 2, você vai considerar os dois textos base para a questão. Então, os dois textos trazem como temática o sarampo. Nesse sentido, são complementares porque ambos
mostram a alta incidência de sarampo nos anos 70 e 80 do século passado? Não é o caso. Trazem informações que ampliam o conhecimento sobre a doença? Não é o caso. Tratam da reincidência do vírus em alguns estados brasileiros? Sim, os dois textos abordam essa questão. Apresentam o comportamento endêmico do vírus do sarampo? Não. Citam algumas informações que são contraditórias? Também não. Então, a resposta C é a correta. Na questão 3, foi usado o mesmo texto, né, considerado o mesmo texto 1, para analisar por que o Brasil perdeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. E foi justamente porque houve a reintrodução do vírus do sarampo no país. Não foi porque teve alguma campanha de vacinação contra a rubéola, nem pela cobertura vacinal como meta prioritária, nem pela erradicação de doenças, porque no caso voltou a ter a doença, e nem pela queda de cobertura vacinal em percentuais, tá? Então, foi pela reintrodução do vírus do sarampo no país. Resposta A. Depois, na questão 4, tem um anúncio publicitário. É uma leitura de imagem aqui, né? Que tem o cartaz do sarampo aqui, sarampo, 30 de novembro, a campanha de vacinação do sarampo, 30 de novembro, sábado. Então, com as informações de quais idades para vacinar, né, levar as crianças, a idade das crianças, o horário, tudo certinho aqui, a campanha de vacinação do SUS e esse fundo colorido aqui. Então, a coloração utilizada ao fundo no anúncio é uma ferramenta para lembrar ao leitor um dos principais sintomas do sarampo, as manchas vermelhas pelo corpo. Notem que foi um recurso não verbal usado nesse cartaz para chamar a atenção do público-alvo, né? Que são as famílias que precisam levar seus filhos para vacinar. Então, lembrando aí de um dos sintomas do sarampo, justamente para chamar atenção e para despertar essa consciência, olha, né? Para que as famílias tenham essa consciência de não querer que as crianças passem por isso, enfrentem esses sintomas, então tem que levar para vacinar, para participar das campanhas de vacinação. Não é para criar contraste com a cor verde, nem chamar a atenção do leitor para a data da vacinação, nem desviar a atenção do leitor para o nome da doença, e nem lembrar o leitor de trazer o cartão de vacinação. É para despertar mesmo aí para essa questão dos sintomas do sarampo, tá? Questão 5, sustentabilidade. Então, tem um pequeno texto aqui, né? Falando que a sustentabilidade é a capacidade de desenvolver atividades econômicas, mantendo ao mesmo tempo a vitalidade dos componentes dos ecossistemas, né? Fala da origem da palavra e que em anos recentes esse conceito tornou-se um princípio segundo o qual o uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a das gerações futuras, né? E a mais importante conquista desse evento foi reunir esses dois termos, meio ambiente e desenvolvimento. Então, a sustentabilidade justamente é isso, né? É preciso garantir o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, aliar essas duas coisas, né? Conciliar, olha lá, a sustentabilidade procura conciliar crescimento econômico e preservação ambiental. Muito bem. No caso da 5, o assunto desse texto é, então também tem aqui o enunciado, você vai completar, né, com uma das alternativas. A formação da palavra sustentabilidade não é o foco do texto. A realização do evento no Rio de Janeiro também não é o foco do texto, o assunto principal. E sim o significado de sustentabilidade. Nem é o desenvolvimento econômico, nem o uso de recursos naturais. Resposta C. Questão 6. Segredos do mar. Então, o texto começa falando o seguinte: quando chega o verão, nós humanos nos sentimos atraídos pelo mar. Multidões se reúnem nas praias buscando um contato com as ondas que nos proporcionam prazer, lazer e descanso. A maioria das pessoas gosta de praia, de mar. É claro
E tem algumas pessoas que não gostam, mas muitas pessoas gostam, tanto que nós sabemos que em época de verão as praias ficam lotadas, né? Acontece que o caminhar do ser humano deixa sua trilha fatal nas areias da praia, porque muitos de vocês já certamente já observaram, de forma assustadora, né, em algumas praias, que após a saída das pessoas ou diminuir o movimento das pessoas na praia, se você for observar o tanto de lixo que fica, é uma coisa assustadora, né? E lixo, muito lixo plástico, que demora muito tempo para se decompor. E aí é claro que vem as ondas, sobe a maré e arrasta esse lixo para o mar, porque muitas vezes não dá tempo dos agentes públicos de limpeza, do pessoal da prefeitura ir lá recolher esse lixo e ele acaba sendo arrastado para o mar. E acontece que uma sacola de nylon pode navegar várias dezenas de anos sem se degradar. E as tartarugas marinhas confundem-nas com as medusas e as comem, afogando-se na tentativa de engoli-las. Por exemplo, milhares de golfinhos também morrem afogados, né? Porque, afinal de contas, os animais não têm a capacidade para discernir o que é lixo do que é uma alga marinha, por exemplo, né? Para saber o que ele pode comer e o que ele não pode comer, porque ele está no habitat natural dele. Então, né, seria natural que ele comesse as coisas que estão no mar. O que não é natural, o que não é adequado, é o próprio ser humano que está causando com o descarte exagerado de lixo no mar, né, nas praias que acabam indo para o mar. E não só nas praias, mas mesmo em rios que acabam depois levando para o mar também, enfim, em outros locais que acaba esse lixo indo para o mar. Então, olha só, a tampa plástica de uma garrafa de maior consistência do que a sacola pode permanecer inalterada por mais de um século. Então, isso é muito grave. E um pesquisador, o Dr. James Ludwig, que estava estudando a vida do albatroz, que é uma ave, né, na ilha de Midway, no Pacífico, a muitas milhas dos centros povoados, fez uma descoberta espantosa. Quando começou a recolher o conteúdo do estômago de 8 filhotes de albatrozes mortos, encontrou 42 tampinhas plásticas, 18 acendedores e restos flutuantes, que em sua maioria eram pequenos pedaços de plástico, né? Então, esses filhotes haviam sido alimentados por seus pais, que não conseguiram fazer a distinção dos desperdícios no momento de escolher o alimento. Então, eles acabaram sendo alimentados por plásticos. Isso é muito sério, isso é muito grave. E no final do texto aqui, fica uma proposta de reflexão. A próxima vez que você for à sua praia preferida, talvez encontre na areia lixo que outra pessoa ali deixou. Não foi lixo deixado por você, porém é sua praia, é o seu mar, é o seu mundo, e você deve fazer algo por ele. Porque, na verdade, se cada um de nós cuidássemos do nosso lixo, não ia ter lixo na praia, né? Vamos ser bem realistas. Tem aqui também a imagem, né, de uma campanha da ONU, né, olha só, até 2050 nós poderíamos ter mais plástico do que peixes no mar. Então, e a comparação aqui da imagem, então realmente é assustador, nós sabemos o quanto isso é grave. Muito bem, essa campanha foi criada para engajar os países a reciclar com metas para diminuir a poluição nos mares e rios até 2030. Então, de acordo com o texto Segredos do Mar, a atração do ser humano pelo litoral deve-se à beleza da paisagem marítima, à busca de prazer e descanso, deve-se a essa busca de lazer, prazer e descanso que está descrita no primeiro parágrafo. A caminhada nas areias da praia, o comprometimento de recolher o lixo, o contato com os animais marinhos, essas coisas podem até também despertar a atração do ser humano, mas conforme o texto, que vocês confirmam no primeiro parágrafo, é devido à busca de prazer e descanso, tá bom? Tem sempre que considerar o texto base, tá? Depois, na questão 7, é o mesmo texto, Segredos do Mar, da questão anterior, e com a imagem, né, o plástico está matando os filhotes de albatrozes, porque o macho e a fêmea se revezam para cuidar do filhote. O adulto sai
para se alimentar no mar e, ao retornar ao ninho, regurgita o alimento na boca do filhote. Então, se os pais se confundem, porque eles não sabem o que é plástico, o que é alimento, o que é água marinha, e colocam plástico como alimento para o seu filhote, o que acontece? Com o estômago cheio de plástico, o filhote vai morrer de fome, porque o plástico não vai entrar em decomposição, não vai fazer a nutrição adequada que precisaria fazer. E aí não só o filhote, né, vai morrer, como também os adultos terão essa tendência. E isso é muito, muito sério, muito grave. Então, no texto Segredos do Mar, a descoberta do Dr. James Ludwig foi considerada espantosa porque as sacolas de nylon e plástico são arrastados para o mar pelo vento, as tampinhas plásticas permanecem no mar por mais de um século, as tartarugas morrem afogadas ao confundir sacolas com medusas, os filhotes de albatrozes se alimentavam do lixo humano, os golfinhos morrem afogados ao engolir sacolas plásticas. Então, sempre considerando, olha, de acordo com o texto base para essa questão, então, nesse texto, a descoberta dele foi considerada espantosa porque os filhotes de albatrozes se alimentavam do lixo humano. Muito bem. Questão 8 é uma crônica, que é um gênero textual narrativo, com poucos personagens, é uma narrativa curta, que geralmente pega um fato do cotidiano, algo corriqueiro do dia a dia das pessoas, e propõe uma reflexão a partir disso, para um determinado tema, né? Então, instiga o leitor a fazer uma reflexão a partir de um olhar crítico que o autor nos coloca. Então, essa crônica de Fernando Sabino, chamada Notícia de Jornal, traz o quê, né? O narrador aqui em primeira pessoa, olha, leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branco, 30 anos, presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorro, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas para finalmente morrer de fome. E ele segue a crônica com essa indignação, né? Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do pronto-socorro foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem que acabou morrendo de fome. E ele vai descrevendo isso, né? Um homem que morreu de fome, ele citou outros casos aqui, olha, o comissário de plantão afirmou que o homem morreu de fome, era da alçada da delegacia da mendicância, e o homem morreu de fome. E o corpo do homem que morreu de fome foi recolhido sem ser identificado, e ele usa aqui, olha, um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, e assim por diante, elementos para enfatizar essa indignação dele, né? Querendo dizer, olha, não é um homem, e os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Então, as pessoas passam perto do outro, né? De certa forma, tem também aquela questão da invisibilidade, que no caso aqui não é a invisibilidade de uma profissão, de um profissional, mas é a invisibilidade, né? De algumas pessoas, como no caso das pessoas em situação de rua, que ficam lá, muitas vezes abandonados, não têm recursos e acabam morrendo de fome, né? Então, ele demonstra essa indignação, ele fala, ó, não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio patrulha, por que haveria de ser da minha alçada? É uma forma de indignação, de propor essa reflexão, de instigar o leitor a fazer essa reflexão. O que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome. E assim por diante, né? De 30 anos, pobremente vestido e tal. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse para escarmento, para exemplo dos outros homens, né? Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome. Morreu de fome. Ele repete isso, né, várias vezes na crônica e finaliza com isso. Aqui tem o vocabulário da crônica para vocês, tá?
aqui uma imagem também relacionada ao texto. Após a leitura da crônica notícia de jornal, é possível afirmar que o narrador, então observe também esse modelo de questão, que tem um texto base, o enunciado, você vai completar o enunciado, é uma complementação simples, uma das alternativas. Então, o narrador saúda a atuação dos passantes? Não. Elogia as pessoas pobremente vestidas? Também não. Denuncia que os passantes estão com fome? Também não. Revela que o homem foi identificado pelo Instituto Médico Legal? Também não. Mostra sua indignação pelo fato do homem morrer de fome. É a alternativa E. Durante todo o texto, vocês foram percebendo isso, que ele repete, né, várias vezes, esse fato do homem morrer de fome, que é justamente para mostrar sua indignação diante desse fato e para fazer o seu leitor refletir sobre esse texto, certo? Essa que é a intenção da crônica. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a devolutiva dessas questões de interpretação de texto. Espero ter contribuído com vocês mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.